estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Sabe aquela relação de amizade que ao mesmo tempo tem bastante rivalidade envolvida? Tipo o Elphaba e Glinda, caso você tenha assistido Wicked. É assim que eu gosto de enxergar a relação entre o Mercado Livre e o Nubank. Eu consigo muito imaginar o Nubank falando: o Mercado Livre é uma querida. E eu tô compartilhando isso com você porque o Mercado Livre tem invadido cada vez mais o território de uma empresa que se tornou uma grande história de sucesso da região, que é o Nubank. E pra você que, assim como eu, gosta de imaginar as empresas como personagens interagindo e brigando entre si, sabe que essa é uma disputa por liderança que vai moldar a indústria financeira nos próximos anos. Então a gente vai falar sobre isso hoje e também sobre café. Aliás, você já percebeu que toda vez que a gente fala de café aqui no podcast é sobre algum motivo que vai fazer ele ficar ainda mais caro? Nunca é algo como o café vai ficar mais barato, ou vamos entender hoje porque o café vai ficar ainda mais gostoso. Bom, toda vez que a gente falava de café era uma notícia ruim. Mas agora a gente vai falar sobre como o café pode ficar ainda mais caro. A culpa foi sua por criar expectativa. O que acontece é que a Voo Café, uma das maiores negociadoras de café do mundo, reduziu sua perspectiva para a produção de arábica do Brasil depois que uma visita à safra revelou a gravidade de uma seca prolongada no maior produtor mundial. Então vamos entender o que está rolando com o café também. Lembrando de comentar aqui a música que tocou antes do episódio começar, pra gente atualizar a nossa playlist A Trilha do Dia, que você acessa no link que tá na descrição. E, claro, siga o nosso podcast para se manter atualizado todos os dias. Bom, vamos lá. O Brasil, nosso querido país, deve produzir apenas 34,4 milhões de sacas do grão Arábica Premium na próxima temporada, o que é uma queda de cerca de 11 milhões de sacas em relação à estimativa de setembro, isso de acordo com uma apresentação vista pela Bloomberg News. Isso coloca a produção global de café no caminho para ficar aquém da demanda em 8,5 milhões de sacas na temporada 2025-2026, o que marca aí o quinto ano de déficit, segundo a apresentação. Os futuros do café arábica negociados em Nova York atingiram um recorde de alta na terça-feira, subindo até 5,5%. Os preços subiram mais de 80% este ano devido às preocupações com o impacto da seca no Brasil, ameaçando aumentar ainda mais os preços da bebida para os consumidores. A Voo Café disse que o Brasil tinha o potencial de levar o equilíbrio global de oferta e demanda de volta a um superávit muito necessário. No entanto, os resultados de nossas visitas às lavouras indicam níveis significativamente altos de falha na floração. Bom, essas estimativas se baseiam em um tour de safra em 1.850 fazendas de amostra que mostrou aí o forte impacto do clima sobre os cafeeiros, segundo o relatório. A seca prolongada de abril a setembro reduziu a umidade do solo e fez com que as folhas caíssem das árvores e impediu a floração. As árvores que tiveram flores não conseguiram florescer e se desenvolver mais. E, como resultado, a perspectiva para 2025-2026 é pior do que a da atual temporada, na qual a produção brasileira de arábica deverá ser de 43,3 milhões de sacas, resultando em um déficit global de 5,5 milhões de sacas. E se você está se perguntando quanto que mede uma saca, sabe que é 60 quilos. O aperto no mercado de arábica também foi impulsionado pelo aumento da demanda após a escassez de grãos robusta no início deste ano, o que poderia levar os estoques a níveis insustentáveis abaixo de 5 meses de consumo até o segundo trimestre de 2025, segundo a Voo Café. Isso deverá apoiar uma mudança aí de volta para a robusta no médio prazo. E qual que vai ser o resultado dessa história? Bom, provavelmente isso vai apoiar uma mudança de volta para o robusta no médio prazo, potencialmente apoiando os preços de variedade mais barata. O Voo Café também reduziu sua perspectiva para a safra brasileira de robusta de 2025-2026 em 1,5 milhão de sacas para 24 milhões de sacas em função da seca, embora os preços mais altos da variedade sejam vistos como um estímulo geral à produção do país. A produção global de robusta na próxima safra é vista como excedente em 1,2 milhão de sacas após 4 anos de déficits. Os futuros do robusta em Londres subiram até 6% na terça-feira. E bora falar aí dos tal amigos Nubank e Mercado Livre. Os líderes das duas companhias, eles são rivais amigáveis que surgiram junto na cena de startups e ambos minimizam a ideia de que brigam pelo mesmo espaço. Vale esse contexto. Mas o Mercado Livre tem dezenas de milhões de usuários que compram e vendem em sua plataforma e que fornecem, vamos combinar, dados que podem ser cruzados para ajudar nas decisões de crédito e também nas ofertas de produtos como seguros e investimentos. Com isso, ele está avançando no terreno do Nubank. Ambos fazem investidas agressivas com produtos financeiros no México, o que pode determinar quem será o vitorioso na América Latina se ambos conseguirem entrar nesse grande mercado, mas que é notoriamente difícil.
Os dois players também competem cada vez mais por usuários brasileiros que já estão acostumados com tecnologia como Pix e cartões de crédito. E ambas as empresas também são presentes no mercado colombiano, que é menos desenvolvido, mas potencialmente interessante. Bom, o Mercado Livre se tornou neste ano a empresa com maior valor de mercado na América Latina e chegou a valer 94 bilhões de dólares. Por outro lado, o Nubank ultrapassou o Itaú para se tornar a maior empresa financeira da região, com um market cap de 58 bilhões de dólares. À medida que acumulam clientes e influência, a dupla atrai novos usuários para o sistema bancário da região e pressiona o setor a oferecer mais serviços digitais. André Chaves, que lidera a unidade financeira do Mercado Livre, o Mercado Pago aqui no Brasil, disse assim, abre aspas, precisamos ser mais rápidos do que eles são para acelerar a transição digital. Estamos olhando para eles como uma referência, que devemos ultrapassar em velocidade de crescimento, mas não necessariamente superar, fecha aspas. Mas olha só essa outra fala. Osvaldo Gimenez, presidente global do Mercado Pago, já disse assim, podemos nos tornar o maior banco digital do mercado latino-americano. A corrida entre o Nubank e o Mercado Pago continua meio empatada, com o Nubank à frente em crédito ao consumidor, enquanto o Mercado Pago tem aí um alcance muito maior em pequenas e médias empresas e também faz mais empréstimos ao consumidor em sua plataforma digital de vendas. Isso tudo segundo Sean Dunlap, analista sênior de ações da Morningstar. Ele diz assim, abre aspas, é improvável que tenhamos um vencedor nos próximos anos, dados os estágios iniciais de crescimento do mercado no Brasil e particularmente no México, fecha aspas. Bom, e segundo Neha Agarwala, analista do HSBC, o maior desafio do Mercado Pago é que ele ainda precisa ganhar experiência em crédito e a curva de aprendizado será volátil dada sua natureza arriscada. O CEO global e cofundador do Nubank, David Vélez, disse que o Mercado Pago busca um segmento diferente do mercado. Ele diz assim, a maior diferença é que nos tornamos o banco principal para grande parte de nossos clientes. Esse não é o caso do Mercado Pago. Eles são uma carteira na qual você deixa dinheiro e obtém crédito. Há um valor nisso, mas é uma estratégia fundamentalmente diferente. Fecha aspas. Tá, vamos entender aqui os diferenciais de cada lado. O Nubank há muito tempo apresenta a coleta e o cruzamento de dados sobre transações financeiras dos clientes como sua receita secreta de sucesso no crédito, que é uma maneira de determinar quem merece um limite maior ou um novo produto como um plano de celular, por exemplo. Já o Mercado Livre tem a sua plataforma de varejo online que a empresa usa para obter mais de 3 mil tipos de dados diferentes, insights que, vamos combinar, são valiosos em lugares em que históricos de crédito de clientes não são fáceis de obter. Por exemplo, a empresa descobriu que usuários de celulares que mantêm seus dispositivos totalmente carregados são melhores pagadores do que aqueles que deixam os aparelhos descarregarem. E agora estou curioso, que tipo de usuário é você? A Gimenez, do Mercado Pago, teoriza que é porque as pessoas que são mais diligentes com seus telefones tendem a ser também mais responsáveis com suas finanças. Bom, o Mercado Livre opera em 18 países, enquanto o Nubank em apenas 3 até agora, mas o Mercado Pago ainda está em seus primeiros dias como um banco digital. O Mercado Pago tinha 8 bilhões de dólares em ativos sob gestão no terceiro trimestre e 56 milhões de clientes ativos. Sua carteira de empréstimos aumentou 77% para 6 bilhões de dólares no terceiro trimestre, com a parcela de cartão de crédito quase triplicando em relação ao ano anterior para 2,3 bilhões de dólares. Mas vamos ressaltar aqui que, em comparação, o Nubank tinha quase 92 milhões de clientes ativos e 28,3 bilhões de dólares em depósitos, o que é um aumento de 60% em relação ao mesmo trimestre de 2023. E o seu portfólio de crédito saltou cerca de 50% no período para 21 bilhões de dólares. Bom, no Brasil, onde o Mercado Pago inclusive obtém mais de 50% de sua receita, ele compete cada vez mais com o Nubank. Olhando para o tamanho da sua carteira de cartões de crédito no país, o Mercado Pago está hoje no ponto em que o Nubank estava em 2020, de acordo com analistas do Itaú BBA. Os cartões de crédito são a joia da coroa do mercado bancário do Brasil. Isso disseram os analistas em um relatório, acrescentando que, sem uma forte presença nesse segmento, se tornar o principal banco de um cliente é virtualmente impossível. No cenário de adquirência no Brasil, que permite que os comerciantes cobrem os clientes usando máquinas de cartão, o Mercado Pago luta contra bancos estabelecidos como a rede do Itaú, bem como fintechs menores como a Stone e o PagBank, que estão listadas na Nasdaq e na Bolsa de Nova York, respectivamente. O Mercado Pago aumentou sua participação de mercado de 1,5% em 2018 para 7%, isso de acordo com analistas do Itaú BBA, e esse crescimento alimenta aí uma lucratividade que é quase o dobro dos seus rivais. Nubank e Mercado Pago também brigam cabeça a cabeça no México,
O Mercado Pago oferece rendimentos mais altos para pessoas físicas ou jurídicas que deixam seu dinheiro em suas contas, o que dá à fintech acesso a um financiamento barato que Nubank e outros bancos já têm na região. Embora o Mercado Pago tenha começado depois no Brasil, ele pode ter uma vantagem sobre o Nubank no México, que é lar de cerca de 130 milhões de pessoas, por causa de seus dados sobre milhões de clientes pessoas físicas e jurídicas que acessam sua plataforma de varejo. E por que a gente está falando de México? Porque México é um mercado atraente para fintechs no momento. O país tem muito potencial, dado que a população continua, vamos colocar aqui entre aspas, viciada em dinheiro vivo e apenas cerca de 10% das pessoas têm um cartão de crédito com um banco. Eu fui lá mês passado e ninguém me avisou que isso era verdade e eu sofri um pouco. Eu ia comprar alguma coisa para comer e as pessoas esperavam dinheiro em espécie, que eles chamam lá de efetivo. Então, se você vai para o México, leve dinheiro físico. E não tem como falar de Mercado Livre sem falar de Argentina, né? Na Argentina, o Mercado Pago já é a maior empresa em processamento de pagamentos online, com mais de 50% do mercado. O Mercado Livre foi fundado no país e construiu um sistema de pagamentos com o uso de QR Code ao longo de vários anos, que se tornou uma peça essencial da infraestrutura financeira. O volume total de pagamentos realizados pelo Mercado Pago da América Latina atingiu 51 bilhões de dólares no terceiro trimestre, o que é um aumento anual de 73%, considerando-se as taxas de câmbios locais. A Jimenez, que estudou na Universidade de Stanford com o cofundador e presidente do Mercado Livre, Marcos Galperin, iniciou o Mercado Pago no final de 2003 como uma plataforma de pagamentos para o negócio de varejo online do próprio Mercado Livre, que nasceu lá em 1999. Mais tarde, o Mercado Pago passou a oferecer serviços de processamento de pagamentos para clientes, crédito para comerciantes e, mais recentemente, também empréstimos para pessoas físicas e cartões. Bom, o Mercado Livre e o Nubank se tornaram as principais empresas de tecnologia da América Latina para investidores globais e seus market cap crescentes tornaram alguns de seus fundadores bem ricos. Vélez e Galperin estão entre as 10 pessoas mais ricas da região, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, e até mesmo residem perto no outro no Uruguai. A Denise Lana Molina disse que o podcast está em primeiro lugar na minha lista dos mais ouvidos pelo segundo ano consecutivo. Ela diz saudade da Ana, mas feliz com o primo Alan. Ela diz que está adorando as fofocas, True Crime e os comentários que vocês estão fazendo aí sobre HansoCast. Ivana Mazero diz que ama Snickers. No episódio passado eu perguntei qual que é o chocolate favorito de vocês. E Léo Pereira disse que o chocolate favorito dele é o wafer de cookies and cream, aquele que parece um bis da Hershey's. Ele disse que come uma caixa sozinho sempre que pode. Ele disse que tocou também Or Not, do Pentagon, que é um K-pop. Wallace Alexander diz que o chocolate favorito dele é o 5 stars, ou 5 stars. Ele é obrigado a comprar toda vez que vai ao mercado. O Elton Figueiredo diz que para ele o melhor chocolate de mercado hoje em dia, com o mínimo de qualidade, são os da Negelbauer. Eu não conheço essa marca, Negelbauer. E Aaron Jr. diz, poxa Alan, estou no meio daquele desafio de 14 dias sem açúcar e veio um episódio falando de chocolates. Chocolate em barra, os que eu mais gosto são Alpino da Nestlé e Ouro Branco da Lacta. E ele diz que antes do episódio tocou Me Deixa em Paz do Milton Nascimento e Alaide Costa. Norton Mendonça diz que Twix é o melhor chocolate depois de M&M's com pedaços de amendoim. Letícia Martins já disse que gosta muito dos chocolates Milka. E Francisca diz que os favoritos dela são Snickers e Charge. Pô, Charge pra mim era aquele que sempre sobrava na caixinha de bombom. Leina diz que tava tocando Backstreet Boys, As Long As You Love Me, e o melhor chocolate pra ela é Milka. Beatriz Saltão diz que ama Milka e Twix e disse que riu quando eu disse do chocolate Payday. Ela achou que eu tava dando alguma informação aleatória. Não, é o nome do doce mesmo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Um big beijo para todo mundo aí.